não sou a dor, fruto do que o pecado causou. Jesus. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp, para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo o seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Siga-nos lá, que temos conteúdo de qualidade para todos vocês. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez, mediante a sua palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos patrocinar, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Eu quero aqui agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Giliari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Ontem eu havia iniciado com vocês uma palavra que tem por título O Evangelho à Minha Maneira. O Evangelho à Minha Maneira. Essa palavra está embasada no livro de Juízes, capítulo de número 17 e o versículo de número 6, que eu quero ler novamente com vocês hoje. Ontem nós falamos sobre o primeiro ponto dessa mensagem, fizemos uma introdução e falamos do primeiro ponto dessa mensagem. Você que não ouviu e gostaria de ouvir a primeira parte dessa mensagem, você pode entrar no nosso canal no YouTube, Miqueias Alves, e você vai encontrar essa mensagem lá. Nós vimos o primeiro ponto falando sobre o Evangelho à minha maneira revela que eu sou um transgressor da lei conformado. E hoje eu quero dar continuidade, se Deus assim permitir, e caminhar para a conclusão, se assim for tudo possível, porque muitas coisas nós temos a tratar à luz dessa palavra. Mas vamos ler Juízes, capítulo de número 17, verso 6. Naqueles dias o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo. Naqueles dias o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que queria, agindo de acordo com o que achava certo.
Ontem nós vimos a introdução, né, o livro de Juízes, esse versículo que nós lemos, ele na realidade ele é uma máxima no livro de Juízes. Há uma repetição contínua dessa fala. O povo de Israel se considerava como um povo sem rei, quando na verdade Deus reinava sobre o povo de Israel, ele que está sentado no seu alto sublime trono. Essa é a terceira geração do povo de Israel que havia saído do Egito, geração essa que já não conhecia Deus, já não conhecia os feitos de Deus, que já era uma geração apóstata à vontade de Deus. E Deus ele levantou, né, as nações vizinhas como meio de disciplinar esse povo por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados, por conta da sua desobediência à lei do Senhor. E Deus levantou por misericórdia juízes, que eram generais, para livrar aquele povo da aflição. Porém, diz a Bíblia que depois que morriam os juízes, o povo voltava aos mesmos pecados de antes. Quer dizer, eles primeiro clamavam a Deus pedindo por misericórdia, porque estavam sendo afligidos pelos povos vizinhos. Deus usava de misericórdia levantando juízes, porém, quando o juiz morria, o povo voltava e cometia os mesmos pecados. E Deus novamente afligia eles por conta da sua conveniência, por conta da sua vida apóstata à vontade de Deus revelada em sua lei. E no capítulo 17 e 18, que é um apêndice, os capítulos finais do livro de Juízes é um apêndice ao que está acontecendo no contexto do livro dos Juízes, o capítulo 17 e 18 nos narra a questão religiosa do povo. E ontem nós vimos o versículo de número 1 e 2, que nos fala de Mica, esse efraimita, que havia roubado da sua mãe 13 quilos de prata, e ele devolveu esses 13 quilos de prata para sua mãe, não por arrependimento de pecados, mas por conveniência, porque ele havia ouvido a sua mãe lançar maldições contra aquele que havia roubado ela, defraudado ela. E ele vai devolver para ela. Só que os versos de número 3 a 6 nos vão revelar o segundo ponto dessa mensagem, que o Evangelho à minha maneira revela que estou adorando o Deus certo, mas de maneira errada. Então, no primeiro ponto, nós vimos que o Evangelho à minha maneira revela que eu sou um transgressor da lei conformado, ou seja, Mica, bem como a sua mãe, estavam ambos equivocados, ambos errados, ambos vivendo numa vida de pecado. Mica por ser não apenas ladrão, mas também alguém que desonra sua mãe, quebrando o 5º mandamento, alguém que cobiça aquilo que não lhe pertence, quebrando o 8º mandamento, e agora, como nós vamos perceber, ele quebra também o 1º e o 2º mandamento. Ou seja, um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Quer dizer, ele está emaranhado nos seus pecados, bem como a sua mãe, na sua omissão. Porque ela não corrigiu o seu filho, ela não confrontou o pecado do seu filho, pelo contrário, ela viu aquilo como algo positivo, porque os bens materiais, a quantia, o valor monetário daquela prata era mais importante para ela do que a vida espiritual do seu próprio filho, o que é um grande problema. Que é quando os pais não corrigem os seus filhos. A Bíblia diz que o pai que não corrige o seu filho, diz lá Hebreus, então esse não é filho, é bastardo. Porque todo pai corrige o seu filho porque o ama, porque quer o melhor dele. E aqui nós temos muitos ensinamentos que nós poderíamos tirar. Pena que o tempo não nos permite aprofundar todas essas questões. Mas os versos de números 3 a 6 nos falam sobre essa realidade. O Evangelho, à minha maneira, revela que eu estou adorando o Deus certo, mas de maneira errada. Observa comigo. Assim, ele devolveu o dinheiro. Então a mãe dele disse: agora dedico esta prata ao Senhor.
em favor do meu filho, para que ele faça uma imagem revestida de um ídolo de metal. Eu devolvo agora esta prata ao Senhor. Ele devolveu a prata à sua mãe, e ela deu 2,4 kg de prata ao fabricante de estátuas. E ele fez a imagem e o ídolo encomendados, e estes foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, possuía uma capela para os seus deuses. Ele fez um manto sacerdotal e alguns ídolos no lar e consagrou um dos seus filhos, fazendo dele um sacerdote. Naqueles dias, o povo de Israel não tinha rei, de modo que cada um fazia o que achava certo. Então aqui você já começa a perceber quantos problemas, quantos pecados, quantos equívocos está acontecendo na família de Mica, na vida religiosa desse povo. Vamos pensar aqui um pouco. Esse povo aqui estava em Efraim. Mica era um efraimita. E a questão é o seguinte: o tabernáculo, naquele momento da história, estava montado em Siló, que ficava no território de quem? Dos efraimitas. Quer dizer, esse homem despreza o tabernáculo do Senhor. Ele despreza a casa do Senhor e faz no quintal da sua casa, no porão da sua casa, uma espécie de capela para os seus muitos ídolos. Ele faz na sua casa um altar para os seus muitos ídolos. Esse é o retrato da vida religiosa do povo de Israel no período dos juízes. Eles adoravam a Deus, ao Deus de Israel, porém adoravam também a Baal e a Astarode, e aos deuses e muitos deuses dos cananeus. Quer dizer, eles de uma certa maneira confessavam Yahvé como seu único Deus, mas também outros deuses. E aqui me faz lembrar a frase de Calvino, quando ele diz que o coração do homem, ele é o quê? Uma fábrica de ídolos. O ser humano, ele produz ídolos a partir do seu coração corrompido, do seu coração pecaminoso, do seu coração inclinado para as coisas do mal. A mãe de Mica, nesse contexto aqui, ficou feliz, né, porque conseguiu de volta os seus 13 quilos de prata, e ela pensa, vou oferecer a Deus, vou consagrar a Deus parte disso, vou consagrar a Deus parte desse bem que eu conquistei. E ela dá 2,4 kg dessa prata para ser realizado o quê? Um ídolo para Deus, para fazer um ídolo, colocar lá nos seus muitos altares. Então perceba que você tem alguém motivado até em fazer algo positivo. Ele quer oferecer algo para Deus, ele quer ofertar algo para Deus. Porém, ele está fazendo a coisa ao Deus certo, porém de maneira errada. Você não poderia, segundo a própria lei dada por Moisés, adorar outro Deus, não poderia fazer nenhuma imagem de escultura ao Deus de Israel. Isso é reduzir Deus da sua grandeza, isso é fazer de Deus um ídolo, é fazer de Deus um fim em si mesmo. Isso é reduzir Deus da sua grandeza, na sua onipotência, na sua onipresença. Isso é um pecado contra Deus, é reduzir Deus a um ídolo. Essa mulher dá ao seu filho aí esse dinheiro, dá essa prata, que ela nem mesmo corrigiu, nem mesmo disciplinou o seu filho por conta do seu pecado. Esse filho dela entrega esse dinheiro para o fabricante de estátuas, e o mais curioso é que ele fez de um dos seus filhos, o quê? Ele fez de um dos seus filhos sacerdote. E aí é um outro problema, por quê? Porque a tribo de Levi eram os únicos que poderiam exercer sacerdócio naquele momento da história de Israel. Não poderia ser ninguém consagrado como sacerdote se não fosse pela tribo de Levi. Isso é o que estava na lei de Moisés. Quer dizer, esse homem, essa família, eles estão mergulhados nos seus
pecados, eles estão adorando a um Deus certo, porém da maneira errada. Eles estão descumprindo a vontade de Deus, eles estão fazendo um culto, eles estão prestando uma adoração, não da maneira como Deus prescreveu, não da maneira como Deus revelou em sua palavra, mas segundo a sua vontade. E aí quando eu olho para isso e faço uma comparação com a realidade da qual nós estamos vivendo hoje, será que não é diferente? Será que hoje nós até mesmo não estamos adorando ao Deus certo, porém da maneira errada? Porque a verdade é que o culto, assunto esse tão discutido nesses últimos dias, pode fazer culto, não pode fazer culto, igreja fica aberta, igreja fica fechada e entra-se em muitas discussões. E aí eu fico pensando, será que nós na verdade estamos querendo fazer culto com o propósito de adorar realmente a Deus ou porque os fins são egoístas, os fins são outros? Porque eu vou falar aqui algo que é o que eu tenho observado. Nunca se viu na história do nosso país uma comunhão tão grande entre política e religião. No passado, os evangélicos tinham um preconceito muito grande contra a política, que estavam evidentemente equivocados, porque nós somos cidadão do céu e cidadão da terra. Enquanto Jesus não voltar, você tem responsabilidades quanto à sua vida terrena. Só que agora, e eu tenho visto muito isso, é o seguinte: muitas denominações, muitos pastores que inclusive tristemente eram rivais, né? O evangelho não os unia, a cruz de Cristo não os unia, não havia amálgama para a unidade deles. Agora eles estão sendo unidos, mas não por causa também do evangelho e não por causa do amor derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo, mas por fins, mas por vontades, mas por conveniência política. E isso é um perigo, porque isso significa que nós não estamos servindo a Deus da maneira como a palavra de Deus está sendo revelada. Muitos cultos que estão sendo feitos, e a Bíblia é muito dura e a palavra de Deus é muito clara a respeito disso, porque a Bíblia diz que se nós formos mornos, ele vai o que? Vomitar da sua boca. É melhor ser quente ou frio, porque se for morno, quer dizer, Deus não aceita o morno. Deus não aceita o meio bom. Deus não aceita o meio certo. Ou você é certo ou você é errado. Do contrário, você é um vômito que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma maneira de ser adorada. Está revelado na sua palavra. Se você lê o livro do profeta Malaquias, Deus fala duramente contra o culto que ele não aceita, o culto que ele não recebe. Ainda ele diz lá em Malaquias capítulo 1, verso 10, que oxalá existisse alguém que se levantasse e dissesse: não vamos acender em vão o fogo do altar do Senhor. Isto é, por quê? Porque Deus não está aceitando esse culto, Deus não está aceitando essa adoração. A forma de se cultuar a Deus está revelada para nós lá. O povo no Antigo Testamento tinha uma forma clara de se cultuar a Deus, conforme está descrito lá no livro de Levítico. Hoje existe uma maneira de se cultuar a Deus conforme os padrões do Novo Testamento, mas o culto continua tendo que ter ordem, continua tendo que ter decência, continua tendo que ter centralidade na pessoa e obra de Cristo. Nada mudou. E às vezes nós queremos introduzir certos costumes, certas coisas contrárias à vontade de Deus que ferem aquilo que de fato glorifica e exalta o nome do Senhor. Achamos que estamos adorando a Deus, achamos que estamos agradando a Deus, achamos que estamos cultuando a Deus da maneira que Ele quer ser adorada, quando na verdade estamos longe da vontade revelada por Deus para a nossa vida e para a Igreja de Cristo. Eu fico pensando se não é Deus, em meio a essa pandemia, ao fechar igrejas, templos religiosos, tantas pessoas sem poder estar ali num culto presencial. Será que não foi Deus que fechou as portas das igrejas? Será que não foi Deus dizendo assim: eu tive que fazer algo no mundo, e porque aqui eu não penso na pandemia só num aspecto do Brasil, mas vamos pensar no mundo inteiro.
Essa geração pós-moderna, relativista, essa geração que torce a verdade de Deus, que a verdade tornou-se uma questão de ponto de vista. É aquele negócio, é a minha verdade, quer dizer, é um subjetivismo. Eu não adoro a Deus pelo que Ele é e como Ele está revelado, mas por aquilo que eu acho. E Deus está vomitando esse povo da sua boca, porque não está cultuando, não está servindo a Ele conforme Ele quer ser adorado e servido. O mesmo Deus que é um Deus de amor, é um Deus também que é um Deus de justiça. É um Deus que é um Deus de repreensão, de correção. Porque o nosso Deus, Ele é santo. Nós deveríamos temer e tremer diante ao Deus a quem nós servimos. Questionar a Deus pensando, será que eu estou servindo a Deus da maneira como Ele quer de fato ser servido, quer ser adorado? Esse é o nosso chamado para hoje, e hoje nós precisamos pensar sobre isso. Porque nós, em muitas realidades no Brasil, ainda muitas igrejas não liberaram seus cultos, e aí eu penso, culto, quem faz sou eu e você. A Bíblia ainda fala, o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, dizendo que o culto é o culto que é racional. O meu corpo hoje é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No passado eu tinha que ir para o culto levar um cordeiro para ser aceito por Deus. Hoje o cordeiro é Cristo, que nos fez aceitáveis. Hoje eu posso me adentrar ao Santo dos Santos, hoje eu posso me achegar diante da presença de Deus. Mas hoje quando eu chego diante da presença de Deus, Deus avalia eu como cordeiro para ser adorado, para me oferecer como oferta diante de Deus, para adorar a Deus. É as minhas atitudes, é a minha realidade de vida, o meu comportamento. Quer dizer, o culto não é só lá as 2 horas que nós louvamos, levantamos a mão, damos glória a Deus. Não, o culto é em toda a nossa maneira de viver. Será que nós estamos sendo os verdadeiros sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus? Ou será que nós estamos compactuando com muitos costumes contrários à vontade de Deus, que não estão revelados na sua palavra? Eu quero orar com você, para que você busque a Deus, de maneira que essa palavra possa confrontar a mim e a você a viver uma vida de santidade, de temor e de tremor diante ao Deus a qual nós servimos. Senhor Deus, nos ajude a te servir conforme a tua vontade. Nos ajude a viver em santidade. Nos ajude a viver em temor e tremor diante a tua presença. Que nós não venhamos nos contaminar, não venhamos nos conformar com este mundo, mas venhamos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento segundo a tua palavra. Espírito Santo, nos aceita. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, nos recebe. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui ainda o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-988-96-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo e irmão em Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, entre em contato com o telefone 12 99192 5941. Até amanhã. Tchau, tchau.